Versículo 27. Pastor, aonde está o livro de Marcos? É no Novo Testamento. Você abre no livro de Mateus. Depois do livro de Mateus, vem o livro de Marcos, no capítulo 8, em nome de Jesus. Amém? Se precisar de ajuda para encontrar, pode pedir aos obreiros, eles estão aí para ajudar vocês em nome de Jesus. Marcos capítulo 8. Amém? Então, as experiências, pessoal, que a gente já viveu na vida, tanto eu e você, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, cada experiência, irmão, de vida que a gente tem, que a gente já viveu, essas experiências, pessoal, elas vão nos dando uma determinada bagagem para a vida, né? A gente estava até conversando ontem, falando com a minha esposa, eu e a irmã Patrícia foi lá no escritório conversar com a gente recomendou isso, né? Que, olhando para trás, imagine que há 10 anos, há 20 anos atrás, você tivesse a cabeça que você tem hoje. Seria tudo diferente, sim ou não? Muitas coisas na nossa vida seriam diferentes. Muitas atitudes, muitas coisas que a gente faz, nós teríamos feito de outra maneira. Mas a verdade é, pessoal, que nós não teríamos a cabeça que temos hoje se nós não tivéssemos passado por aquelas coisas. Então, se nós voltássemos 10 anos atrás, talvez tudo seria igual. Por quê? Nós não teríamos passado pelas experiências que nos moldaram, né? Que nos forjaram e que nos fizeram ser aquilo que nós somos hoje. E aí o que acontece? Essas experiências, pessoal, elas dão bagagens que vão inclinar as nossas decisões para um lado ou para outro, que vão inclinar as nossas decisões na hora que nós tivermos que de fato decidir alguma coisa. Então, o que eu preciso entender? Que quando eu chego diante de Deus, aquela experiência que eu tenho de vida, irmão, às vezes pode atrapalhar. Por que, pastor, que pode atrapalhar? Pode atrapalhar, irmão, porque eu preciso entender que o controle de todas as coisas está na mão de quem? De Deus. Então, se o controle está na mão de Deus, a minha experiência não vai acrescentar em nada. Aquilo que eu trago de bagagem do mundo não vai acrescentar em nada. Por quê, pastor? Porque quem vai dirigir as coisas é Deus. E enquanto eu não entender isso, pessoal, eu vou atrapalhar a obra de Deus. Por quê, pastor? Porque eu sempre vou querer ditar as regras. Eu sempre vou querer que Deus faça as coisas do jeito que eu quero. E aí então Deus não pode operar. Porque a operação de Deus, irmão, depende de eu confiar em Deus 100% daquele momento. De eu confiar em Deus em 100% dos casos e deixar Deus agir. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer a palavra, é seguir a direção de Deus, é fazer o que Deus mandar. Mas o que eu quero mostrar para você? Que da mesma maneira que o Pedro, nessa passagem de Marcos 8 que nós vamos ler, ele tentou conduzir o Espírito Santo de Deus, entenda, ainda existem pessoas dentro da igreja hoje que fazem o mesmo, que querem conduzir o Espírito Santo, que querem dizer para Deus o que deve e o que não deve ser feito. Ou que muitas vezes querem dizer a Deus que a obra deve ser feita do jeito que ela quer. E aí então, pessoal, é onde Deus precisa se posicionar para nos recolocar na nossa posição e nos mostrar que quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Você consegue entender isso, sim ou não? Se você não for uma pessoa espiritual, você tem dificuldade de ouvir uma mensagem como essa. Porque a pessoa muitas vezes ela já começa a colocar uma barreira. Ela diz, não, mas não é bem assim. Não, é assim, irmão, é do jeito de Deus, não é do nosso. Enquanto eu não entender isso, eu vou ficar batendo a cabeça. A mesma coisa que Deus disse para o Paulo no caminho de Damasco. Paulo, que ainda era o Saulo, né? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Se fosse numa linguagem hoje, né, um ditado popular nosso, é a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Irmão, não vai dar certo, não vai funcionar. E às vezes a pessoa está tentando e não está saindo do lugar. Então vamos ler aqui o texto, pessoal. Marcos 8, 27 diz assim, ó: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Mas ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que o que, pessoal? Que eu sou. Então Jesus, ele perguntou o que as pessoas diziam que ele era. Alguns dizem que o senhor é o Elias, outros dizem que o senhor é um profeta e tal. Foram dizendo, alguns dizem até que o senhor é o próprio João Batista, né? E Jesus perguntou: mas e vocês, né? O que
vocês dizem que eu sou? Uma vez eu pregando sobre isso para vocês, irmãos, eu estava dizendo que muitas vezes a opinião que importa não é das pessoas de fora. Jesus perguntou: o que as pessoas dizem? Tal, tá bom, mas e o que vocês dizem? Porque às vezes, irmão, a gente se preocupa demais com a opinião de quem está do lado de fora. E quem está do lado de fora não sabe as dores que você tem. Quem está do lado de fora, irmão, não sabe das coisas que você enfrenta, não sabe dos problemas que você passa. Você está entendendo? Então você não tem que se preocupar com o que os outros dizem. Preocupe-se com quem verdadeiramente você precisa se preocupar. Com quem que Jesus estava preocupado? Com a opinião dos discípulos. Então, e não é preocupado de preocupação, mas ele que se importava, né, com a opinião dos discípulos. Aí o que ele pergunta, né? Então, quem vocês dizem que eu sou? E respondendo o Pedro, lhe disse. O que o Pedro disse, pessoal? Tu és quem? O Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Quando Pedro, pessoal, vai falar isso, essa passagem ela se repete em Mateus. Jesus ele vai explanar ali para os discípulos, né? E até para o Pedro. Quando Pedro fala isso, Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tal. Jesus dá uma bênção para o Pedro naquele momento, né? E Jesus disse: olha, vocês não devem falar isso para mais ninguém e tal. Continuando o texto, pessoal, versículo 31 diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. O Filho do Homem é Jesus, por isso que está com letra maiúscula, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias, o que aconteceria? Ressuscitaria. Então Jesus começou a explicar, pessoal, a maior obra de Deus que haveria de ser feita em toda a história da humanidade. E que obra era essa, pastor? Era a obra da nossa redenção, que era feita através de Jesus. Então Jesus veio ao mundo com consciência, sabendo de que ele enfrentaria aquelas coisas, e então ele começou a preparar os seus discípulos. Entende, irmão? Jesus não estava dizendo aquilo porque ele queria que os discípulos tivessem dó dele. Jesus não estava dizendo aquilo porque ele queria que os discípulos, né, ficassem com compaixão dele. Não, era pura e simplesmente, né, a título de informação. Ele estava explicando os discípulos para que eles soubessem o que iria acontecer a partir daquele momento. Então a explicação de Jesus, pessoal, não era para ter dó, não era para que os discípulos começassem a querer intervir na situação. Mas isso vai acontecer, porque olha o que o próximo versículo vai dizer, né? Versículo 32: e dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou o que, pessoal? A repreendê-lo. Irmão, isso não existe, nunca deveria ter existido uma pessoa querer repreender Jesus, que é o que? Querer dar uma lição, entende? Querer explicar o que deve acontecer, como deve ser feito. E a gente olha para o Pedro e talvez a gente até reprove esse tipo de comportamento, mas observe que às vezes a gente faz isso também, ainda hoje. O que é repreender Jesus? Jesus está dizendo uma coisa, eu estou querendo dizer para Jesus fazer outra. Jesus está dando uma instrução, um ensinamento, e às vezes o Pedro, você vê, entre aspas até respeitoso, vamos colocar assim, chamou Jesus de canto, né? Levou Jesus para o canto assim, tirou a parte para não falar na frente dos outros, e começou a repreender. O que ele começou a dizer, pastor? Que aquilo não aconteceria com Jesus. Não, Senhor, que onde já se viu, jamais, isso não vai acontecer e tal. Irmão, entenda uma coisa, Jesus não quer que você intervenha na obra que ele tem para fazer. Jesus quer que você obedeça. A sua vida, a obra de Deus na sua vida depende de você obedecer o que ele te fala. A obra de Deus na sua vida depende de você estar disposto a obedecer a palavra de Deus e não querer repreender Jesus. Às vezes a pessoa diz: não, pastor, porque eu acho que não tinha que ser desse jeito. Pera aí, irmão, quem somos nós para achar alguma coisa? Não, nós temos que entender que a obra de Deus, pessoal, ela é perfeita. Eu lembro no dia do meu casamento, quando o pastor Sérgio Rojo disse: a vontade de vocês, para mim e para minha esposa, é boa e é agradável. Mas a única que é boa, agradável, mas também é o que? Perfeita, é a vontade de quem? Acabou, irmão. A única vontade perfeita é a de Deus.
E quando eu vou amadurecendo na fé, eu começo a ter a compreensão de que a vontade de Deus é perfeita. Se é perfeita, é porque não tem falha. E se não tem falha, por que eu vou querer mudar ela? Entende? Sim ou não? Por que eu vou querer mudar a vontade de Deus, se ela é a única que é perfeita? Então o Pedro, ele começou a intervir, e ele começou a repreender Jesus. 2 pontos aqui, pessoal, 2 erros que existem nessa fala do Pedro. Primeiro, quando Pedro fala aquilo ali, pessoal, quando ele declara, para Jesus, repreende Jesus dizendo que aquilo não vai acontecer, ele erra em 2 pontos. O primeiro, qual que é, pastor? Ele interfere, para impedir a principal obra de Deus de se concretizar. Como eu disse, a obra da redenção. Então aquilo que o Pedro estava falando, alguém até poderia achar bonitinho, Não, pastor, mas ele está se preocupando com Jesus. Pois é, mas a obra de Deus, irmão, precisa ser feita. Eu falei durante esses dias, na semana que passou, quando a gente fala do Elias, quando Deus mandou o Elias ir até a viúva, dizendo para ele que a viúva o sustentaria, O Elias chegou naquele lugar, e a viúva, irmão, não era uma viúva próspera, não era uma viúva rica. Ela era uma viúva, irmão, que ela não era nem pobre, coitada. Ela era menos do que isso. Ela estava ali colhendo alguns cavacos, como diz a Bíblia, uns pedaços de madeira, porque ela ia fazer, para a casa dela um pão para o filho dela. E quando Elias chega e pede para ela água, ela está indo buscar. No meio do caminho ele fala para ela, mais uma coisa, o quê? Traz para mim também pão para eu comer. Aí ela volta para ele e diz, olha, profeta, existe um problema nisso. O que? Ela falou, eu vim pegar esses pedaços de madeira, porque na minha casa não tem nada. Aliás, tem sim, um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer, e depois disso nós vamos o quê? Morrer. Não tem mais nada, em casa acabou tudo, e o senhor está pedindo para eu trazer. E aí ele falou, mas aí é que está. Irmão, qual foi o paralelo que eu fiz durante a semana? Que o homem de Deus, às vezes ele tem que ser muito de Deus para obedecer a palavra. Por quê, pastor? Porque às vezes o sentimento de dó, de compaixão atrapalha a obra de Deus. Porque naquele momento Elias, ele poderia ter parado e pensado, que muitos de nós faríamos, e ter pensado, olha, faz o seguinte então, deixa para lá, eu acho que Deus se equivocou. Porque não é possível que Deus me mandaria para ser sustentado por uma mulher que não tem nem o que comer, Eu vou até fazer o quê? Vou juntar o pessoal aqui e vamos ver se a gente consegue alguma coisa para te ajudar. Fica tranquila, pode ir para casa. Se o Elias faz isso, irmão, ele tinha amarrado a bênção daquela mulher. Você está entendendo, sim ou não? Porque às vezes Deus vai exigir de nós um ato de fé, exatamente quando nós não temos nada, exatamente quando a situação está apertada, exatamente quando temos um problema muito sério. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? E é o que eu estou dizendo. Às vezes a gente quer que Deus tenha dó. Às vezes a gente quer, o próprio pastor, o homem de Deus, às vezes ele quer ter dó, mas a questão não é essa. Para a obra de Deus se concretizar, irmão, nós temos que tirar a emoção de lado e colocar a razão, porque a fé é racional. A fé não é emotiva, você está entendendo? E se o Elias faz aquilo, por exemplo, ele amarra a bênção daquela mulher. Mas ele foi de Deus, irmão, e ele olhou para ela e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, se você fizer o que eu estou dizendo. Ele estava sendo usado por Deus naquele momento. Ele disse, a farinha da sua panela não vai acabar, e o azeite da sua botija não vai faltar, até o dia que Deus der chuva sobre a terra. E o que o Elias fez naquele momento? Ele abençoou aquela mulher, mas ela precisou crer. Você consegue entender? Jesus está falando com Pedro aqui agora, e o Pedro está tendo dó de Jesus, irmão. Jesus não queria que tivesse dó dele não, porque Jesus sabia da obra que ele precisava fazer. Então a mesma coisa tem que acontecer com a gente. Às vezes a obra de Deus vai acontecendo e a gente vai querendo muitas vezes, interferir, querendo intervir. Não, pastor, porque não é. Calma, irmão, deixa Deus fazer a obra. Aí o Pedro repreendeu Jesus, versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, fez o que, pessoal? Repreendeu ao Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de quem? De Deus, mas as que são dos homens. Olha que forte isso. Jesus repreendeu Pedro: Pedro, você não sabe as coisas que são de Deus,
Você conhece o que é do quê? Do homem. É por isso que eu disse para você, irmão, que às vezes as nossas experiências, que às vezes as nossas bagagens mais atrapalham do que ajudam. Porque quando eu chego diante de Deus, é tudo diferente. O que eu já preguei para vocês uma vez, que aquilo que movimenta os homens, aquilo que encanta os homens, irmão, às vezes não faz nem diferença para Deus. Lembre-se de Samuel chegando para ungir o filho do Jessé. Quando ele entra na casa do Jessé, o primeiro que se apresenta a ele é o Eliabe, o filho mais velho, que tinha presença de rei, postura de rei, estatura de rei, mas que era reprovado por Deus. Então aquilo que encheu o olho do Samuel, e até ele disse: está diante de mim ungido do Senhor. Na hora Deus falou: Samuel, não atentes para o quê? Para a aparência. Deus não vê como o homem vê. Você vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o que está onde? No coração. Havia uma reprova de Deus com relação ao coração do Eliabe. Então a mesma coisa Jesus está dizendo para o Pedro: Pedro, você conhece o que é do homem, o que é de Deus você não sabe, então não adianta querer intervir. Aí você chega para pedir uma bênção a Deus, uma resposta, uma mudança de vida, uma palavra. Aí quando Deus dá a direção, não quer fazer. Não, porque eu pensei que fosse desse jeito. Lembra do Naamã, que a gente sempre comenta dele, lá em Reis capítulo 5, quando a palavra de Deus diz que o profeta disse que se ele quisesse ficar curado, era para ele fazer o quê? Mergulhar no Jordão 7 vezes, não era? Mergulhar no Jordão 7 vezes. E o que acontece? Ele está naquele momento ali e ele volta revoltado. Não, porque eu pensei comigo, né? Que eu viria até aqui, ele desceria, se colocaria de pé, imporia a mão sobre o enfermo, invocaria o nome do Senhor seu Deus e restauraria o enfermo da lepra. Não são Abana e Farpar, rios de Damasco, das melhores águas de Israel? Não poderia eu mergulhar naquelas águas e ficar curado? Eu sempre digo para vocês: poderia? Poderia, se Deus quisesse. Mas Deus não queria daquele jeito. Então o que acontece, pessoal? Às vezes a pessoa, ela está como Naamã, intervindo. Deus fala para ela: faz isso. Ah, Deus, mas não vai acontecer um milagre. Não, irmão, muda isso. Ai, Deus, mas é que para mudar isso é tão difícil. É difícil, mas tem que mudar, porque Deus está falando. A obra de Deus, irmão, é Ele que sabe como fazer. Repito, o controle está na mão de quem? De Deus. E qual foi o segundo erro que ele cometeu? Ele tentou ditar como seria o futuro de quem era o dono do controle, irmão. Você está entendendo, sim ou não? Ele quis dizer para Jesus: não, mas não vai acontecer com o Senhor. Em outras palavras, né? O seu futuro não vai ser desse jeito. Não, irmão, ele não tinha entendimento para falar disso. Até um conselho que eu dou para você, que os antigos diziam que conselho, se fosse bom, não dava, vendia, né? Mas conselho da palavra é de graça, porque a Bíblia diz que o de graça dá, recebe, de graça dá. Conselho que eu dou para você, irmão, quando a gente fala disso daqui, né? Jesus, ele querendo ditar o futuro e tudo mais, né? Mas Jesus, não, mas não vai acontecer isso com o Senhor, não. Irmão, nunca queira falar daquilo que você não entende. Não fale do que você não entende. Às vezes a pessoa, ela começa a entrar para um lado, ela começa a entrar para um campo, ela já começa a falar que não é isso mesmo, mas nem sabe. Irmão, não fale do que não entende. Procure entender, conhecer, estudar. É igual uma coisa que eu bato muito, irmão, isso. A pessoa às vezes ela não vai à igreja, não lê a palavra, não é de Deus, mas ela quer falar sobre Deus. Já viu isso? Na internet tem muito disso. A pessoa não busca Deus, não serve a Deus, não vive na palavra, mas ela quer falar sobre Deus. Ela quer falar que Deus é amor, ela quer falar que Deus é assim, desse jeito. Se você não conhece Deus, como é que você quer falar sobre Deus? Você não sabe quem é Jesus. Então Jesus foi claro com Pedro: Pedro, você conhece do que é do homem, do que é de Deus você não conhece, então você não tem que falar. O controle está na mão de quem, pessoal? De Deus. Vamos para o livro de Marcos, aqui no capítulo 6. Volta 2 capítulos para trás. Capítulo 6, versículo 30. Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde
Ide vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então você percebe que Jesus se preocupou com os discípulos. Eles estavam fazendo a obra, eram muitas pessoas que vinham, iam, pediam oração, tal, e cura, e liberta, e faz a obra, e dá uma palavra, dá um aconselhamento, e não sei o que, tal. E Jesus percebeu que os discípulos não estavam tendo tempo nem para comer. Jesus disse: não, peraí, vem um pouquinho aqui. O que isso quer dizer também, pessoal? A gente não pode só trabalhar toda hora não, pessoal. Existe um tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes. Isso daqui eu faço um paralelo, saindo um pouco da mensagem, mas eu não vou perder, a gente volta aqui. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar da sua saúde. Você está entendendo, sim ou não? Cuidar de coisas que são importantes, mais importantes do que o trabalho às vezes. Porque às vezes a gente fica tão concentrado em trabalhar, esquece às vezes até de comer. Você está entendendo? Esquece às vezes de cuidar do filho, da família, do marido ou da esposa. Não faça isso. Perceba a preocupação de Jesus. Ele percebeu que os discípulos estavam atarefados e ele interveio, ali na situação. Falou: não, para um pouquinho e vem aqui descansar e vem comer, porque senão vocês não vão aguentar. Existe tempo para toda coisa. Voltando para a mensagem 32. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram deles e disseram: lê comigo, pessoal. O lugar é o que? Deserto. E o dia já está muito adiantado. Versículo 36, lê comigo. O que ele disse? Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Deixa eu te perguntar mais uma vez: quem está no controle das coisas? Quem? E por que os discípulos estão querendo ditar mais uma vez? Jesus está fazendo a obra, pregando, curando, tal. Aí os discípulos chegam: Jesus, chega, já deu, despede eles porque já está tarde, não tem o que comer. E eu volto a dizer, irmãos, a preocupação é genuína, é muito bonita, mas quando Deus está operando, deixa Ele fazer a obra. Deixa Ele fazer a obra. Eles queriam que despedisse as pessoas que mandassem embora, interromperam Jesus para isso. E aí o que vai acontecer aqui agora? Entenda. Vamos lá. Versículo 37. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. Jesus não queria que a multidão fosse embora. Jesus queria o quê? Alimentar a multidão. Só que a pessoa que não tem a visão espiritual não consegue perceber isso, E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E Jesus subiu ao monte, assentando-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: olha só, onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6, preste atenção. Mas dizia isso para o quê? Para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de o quê, pessoal? De fazer. Irmão, não estava fora do controle de Jesus. Ele está perguntando para o discípulo, por quê? Porque ele já sabe o que ele vai fazer. Aí os discípulos querem conduzir. Não, Jesus, mas despede a multidão. Jesus não queria despedir, ele queria multiplicar pães e peixes. Está
entendendo, gente? Sim ou não? Então não permita, irmão, que muitas vezes, essa intervenção da nossa parte, por causa da nossa experiência, por causa da nossa bagagem, não, pastor, porque eu tenho anos de igreja, não, pastor, porque eu sou assim, porque lá fora eu fiz isso e aquilo, mas quando você chega aqui diante de Deus, esqueça, é Deus quem faz a obra, você só precisa obedecer, porque no dia que você coloca a sua mão, o que acontece? Deus tira dele. No dia que você começa a fazer do seu jeito, Deus tem que parar de agir. No livro de Números, vamos lá, capítulo 20, lá no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é o quarto livro, capítulo 20, versículo de número 7. Irmão, essa mensagem é para nos fazer alcançar lugares altos em nome de Jesus, para nos fazer entender, confia em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, até o que dá errado. Até o que dá errado coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Números capítulo 20, versículo de número 7. Até o que dá errado diante do homem, Porque se você está na presença de Deus, não deu errado. Se você está na presença de Deus, vai dar certo. Amém? Números capítulo 20. Pastor, eu preciso de ajuda para encontrar. Pede aos obreiros. Eles estão aí para ajudar vocês, tá bom? Capítulo 20, versículo 7. Lá no começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Amém? Glória a Deus. Diz assim, pessoal, vamos lá. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, o teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. O que Deus mandou ele fazer, pessoal? Falar. E falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, e assim lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus o quê? Animais. Então a ordem de Deus, pessoal, foi clara. Moisés chama o Arão, reúne a congregação, pega a vara e fala com a rocha, e vocês vão ter água. A rocha já tinha sido ferida uma vez, e a rocha representava Jesus. Eu já disse para vocês que todo o Velho Testamento aponta para Jesus, converge para Jesus. Jesus sendo a rocha, pessoal, a palavra diz por uma profecia de que a rocha só poderia ser ferida uma vez. E no dia que Moisés feriu a rocha a primeira vez, que não foi antes dessa passagem, já tinha cumprido, já tinha sido feita a profecia. Vai ferir uma vez, acabou. Jesus foi morto e só foi ferido uma vez, irmão. Nunca mais o diabo vai poder ferir nosso Jesus. E aquilo ali era um sinal, amém? Presta atenção no pastor. E aí o que aconteceu, pessoal? O Moisés agora ele tinha que falar a rocha, e a rocha daria água. Aí o que vai acontecer? Vamos lá, o Moisés estava meio bravo, Versículo 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Outro paralelo que eu quero fazer com vocês: cuidado quando você estiver irritado com alguma situação. Vai fazer besteira, irmão. Se não vigiar, vai fazer besteira. A pessoa, o Moisés bravo com o povo, porque o povo murmurando, reclamando. O Moisés, ao invés de se controlar, e olha que era o homem mais manso da história do mundo, hein? Ao invés de se controlar ali naquele momento e tal, não, perdeu a paciência. Irmão, quem perde a paciência e não se controla faz besteira. Diz a Bíblia Sagrada: irai-vos, mas não o quê? Não pequeis. Tem coisa que vai realmente te incomodar, mas não peca. Fica firme, mantenha-se de pé. Não deixe, irmão, a ira se aflorar, porque você vai falar o que não deve, vai ferir as pessoas, vai destruir a família, vai às vezes atrapalhar o trabalho. Então Moisés ele faz isso. Aí o versículo 11 diz: então Moisés levantou a sua mão e fez o que, pessoal? Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Ah, pastor, mas então saiu a água, não tem problema. Não tem? Versículo 12: e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me o que, pessoal?
não me crestes o quê? É isso, esse é o ponto, gente. Olha aqui o que passou agora. Porque não me crestes a mim. É o que eu estou dizendo para você. Quando você começa a colocar a sua mão, a intervir, a falar para Deus como tem que ser uma coisa ou outra, você está dizendo para Deus assim, ó: eu não creio no Senhor. Eu não creio, porque eu estou intervindo, eu preciso fazer. Irmão, quem crê em Deus não põe a mão em nada. Quem crê em Deus, deixa Deus agir. Está entendendo? Quem crê em Deus, deixa Deus operar. O Moisés, ele não creu, porque se ele tivesse crido naquele momento, ele teria falado, mas ele feriu. Aí Deus dá uma direção, você faz de outro jeito. Você não está crendo em Deus. Aí você põe a mão, Deus tira dele. Aí você fica lá se matando, batendo na rocha, suando, sofrendo, e nada acontece, porque não está crendo. Aí ele vai dizer: porque não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que eles têm o quê? Eles têm dado. Gente, não podemos ficar intrometendo na obra de Deus. Para a gente finalizar, Gênesis capítulo 48. Quando você está ligado com Deus, você sabe o que tem que ser feito. Quando você está ligado com Deus, você sabe o que tem que fazer. Aí, quem não está ligado vai tentar te atrapalhar, mas não deixa, fica firme. Fica firme, irmão. Volto, eu bato na tecla do Elias de novo. Se você está sendo usado por Deus, não deixa nada te atrapalhar. Nem a dó, nem a religião, nem os costumes, que muitas vezes os costumes atrapalham. Vou te provar isso agora. Não, pastor, é costume, mas às vezes Deus quer fazer diferente. Entendeu? Sim ou não? Vou repetir, é costume, mas às vezes Deus quer fazer o quê? Diferente. Como assim, pastor? Vamos ler Gênesis capítulo 48, versículo 11. Não adianta, irmão, querer engessar Deus. Não, eu acho que tem que ser desse jeito. Não, porque Deus sempre faz assim. Irmão, Deus sempre faz do jeito que Ele quer. Às vezes Ele pode mudar. Gênesis 48, 11. Primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Aí você vai lá para o finalzinho dele, no capítulo 48. Amém? Isso. Diz: e Israel, que era o Jacó, né, que teve o nome mudado, então não era mais Jacó e sim Israel. Israel disse a José: eu não cuidava ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou dos seus joelhos, inclinou-se a terra diante da sua face, tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, né? Então ele pegou o mais novo e colocou na esquerda, do lado esquerdo do pai dele, e a Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, colocou a direita do pai, e fê-los chegar a ele. Por quê, pessoal? A bênção era colocada na mão direita, né? Então a bênção da mão direita era maior do que da mão esquerda. Então quando ele colocasse a mão direita sobre o primogênito, que era o costume, entenda bem, era o costume, aquele seria maior do que o outro. Entendeu? Embora fossem irmãos, a bênção sobre quem a mão direita estivesse colocado seria maior do que a bênção sobre a mão esquerda. Aí ele colocou na ordem o primogênito do lado direito e o menor do lado esquerdo. Aí o que acontece? Versículo 14: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o que, pessoal? O menor. O Jacó era homem de Deus, irmão, ele sabia o que ele estava fazendo. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente. Não era porque ele já não estava enxergando direito, não era, vamos dizer assim, sem querer. Ele sabia o que ele estava fazendo, avisadamente. Ainda que Manassés era quem? O primogênito. Então ele cruzou as mãos, botou a mão sobre o menor e a outra mão sobre o outro. Versículo 15: e abençoou a José e disse:
o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Versículo 17: vendo pois José que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça do Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça do Manassés. O que ele estava fazendo aqui? Intervindo, intrometendo, interferindo. Aí o que acontece, pessoal? Sobre a cabeça de Manassés, versículo 18: e José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse: o que ele disse, pessoal? Eu sei, filho meu. Irmão, quando você está sendo usado por Deus, Deus dá a direção, você sabe o que tem que fazer, mas às vezes o costume da época, o costume do lugar, mas às vezes a pessoa, ela vai tentar muitas vezes mudar. Não, mas não é isso que você tem que fazer. Se você está sendo direcionado por Deus, continue, faça, não mude por causa de costume, não mude por causa de dó, não adianta, você precisa seguir o que Deus está mandando no seu coração. Ainda que alguém que você ama, fala para você o contrário, ainda que alguém que você respeita muito, fale para você o contrário. Se o que Deus está falando no seu coração é diferente, siga a palavra de quem? De Deus. Então ele disse: eu sei, meu filho, né? Aqui no versículo 20: eu sei, filho meu, eu sei, e também ele será um povo, e também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de o que, pessoal? De nação. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. E depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Diga glória a Deus. Siga a direção de Deus, não atrapalhe a obra de Deus, não dirija, não queira dirigir o Espírito Santo. E quando alguém estiver sendo usado por Deus, não entra no meio, deixa Deus fazer a obra. Por quê, pastor? Deus sabe o que Ele está fazendo. Repita comigo: Deus tem o controle em todo o tempo. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor? Graças a Deus. Senhor, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vai dizendo: Senhor, eu quero mais do teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. E essa é a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na Rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.